Você teve uma participação no livro da Brita Brasil, chamado Relatos, sobre a morte do filho dela pela ingestão da ayahuasca. E lá no livro tem os depoimentos de outras mães sobre o uso indiscriminado da substância. Como você vê alguns professores ou instrutores de yoga organizando celebrações e retiros para a consagração da ayahuasca, de forma a obter uma experiência transcendental? Olha, eu não vejo problema nenhum, porque a vida de cada um tem que ser vivida como eles quiserem. Para mim, é uma história que é muito dolorosa, né? Porque a Brita recebeu 200 e poucos relatos e selecionou 40 dos piores, e o meu é um deles, que está no livro dela. Literalmente, destruiu uma parte da minha vida, de algumas pessoas que eu conheci. Eu tive alguns amigos meus que faleceram, né? Por causa disso. E a questão é, eu tenho essa experiência, que é desagradável, né? E aí eu falo para as pessoas, leiam um livro, né? Tirem suas próprias conclusões, mas parem para pensar no seguinte: tudo que existe na nossa volta tem o seu ônus e bônus. As pessoas que só olham para o bônus, só olham para as coisas legais, né, do consumo da ayahuasca, tudo bem. Mas e se você for um infeliz sorteado, né, de uma pessoa que tem algum problema não identificado no seu cérebro, Esquizofrenia, né, ou tudo tiver mais. alguma esquizofrenia que ainda não foi identificada, e não sair dessa Ninguém nunca sabe. mais, né? Então é uma brincadeira de roleta russa, porque você não sabe se você vai sair dessa bem. Eu conheço muitas pessoas que estão há anos fazendo isso e, no máximo, são meio desatentos, estão meio avoados, estão meio fora da realidade. É uma coisa que eu falo, e está tudo bem, a vida é delas. Mas negar que existe o lado B, negar que existe algo que pode provocar um mal-estar, é muito perigoso, né? Uhum. E eu falo para as pessoas, olha, quando você vai para uma reunião para tomar ayahuasca, seja na barquinha, na União do Vegetal, no Santo Daime, o que quer que seja, tem um questionário que você preenche para perguntar se você tem alguma coisa, né? Se você toma remédio, se você toma remédio controlado, se você tem algum tipo de problema psicológico e tal. E dependendo do que você tem, você não pode tomar. É. Então, para que esse questionário se o pessoal fala que é inócuo? Para que esse questionário se o pessoal fala que não é perigoso, né? Justamente. Então, não precisa falar mais nada. Se tem o questionário justamente para que algumas pessoas não tomem, é porque faz mal a algum conjunto de pessoas. E eu não gostaria de descobrir, arriscando a minha vida e a minha sanidade, que eu sou uma dessas pessoas, né? Então, sim, se me perguntarem, você já participou e tudo mais? Sim, eu precisei participar para salvar a minha família na época, que meu filho estava correndo risco com isso e tudo mais, e eu já tinha um histórico anterior, né, de pessoas da família que enlouqueceram, que realmente não ficaram bem com isso, e que tem muitos danos psicológicos e emocionais e familiares relacionados a isso, de pessoas que nunca mais voltaram ao normal, e familiares que falam para mim que não conseguem nem falar mais com seus responsáveis. Eu já sabia dos potenciais perigos, mas mesmo assim eu fui porque eu falei, é a minha chance de mostrar para a pessoa, né, que não é o caminho que deveria ser seguido. E olha, eu não cheguei a quase ir embora, mas foi uma situação bem pesada. Tá bom, o relato está no livro também, né? E aí, se a Uhum. pessoa quiser uma história triste, pode ver lá. A gente vai falar coisas mais positivas. Mas o que eu acho, né? Que parece que eu estou dando uma resposta evasiva.
não é uma resposta evasiva, é só uma contextualização. Eu acho que yoga não teria necessidade de utilizar nenhum aditivo. E aí, para completar, eu fiquei quase 2 anos sem conseguir meditar, porque, não sei se vocês sabem, o processo da meditação já endogenamente, por causa de uma série de fatores, né? Então, assim, é neurotóxico, né? E aí produz DMT, o processo da meditação. Então, quando você se foca muito tempo numa só atividade, isso libera NAG, e essa substância ela acaba produzindo também alucinações, ou seja, a meditação em algum nível ela vai acabar produzindo isso, de forma endógena. Uhum. Agora, de forma exógena, quando você tem uma grande quantidade proveniente do lado de fora, o corpo para de produzir. Então, o meu processo meditativo ele diminuiu muito por causa da utilização de apenas algumas vezes, né, da ayahuasca, numa situação muito peculiar, que eu nem queria fazer parte, mas enfim, acabei fazendo. Eu acho que, para quem quer seguir o caminho do yoga, acaba sendo um retrocesso, uma perda de tempo. A não ser que queira ficar utilizando muleta. Sim. E, da forma exógena, o resultado do processo meditativo ele acaba não sendo o mesmo do yoga, não sendo o mesmo da meditação, até porque o contexto onde você está inserido quando faz isso não é nem o contexto do yoga, né? É um contexto de ritual, é um contexto diferenciado e que pode fazer a pessoa se afastar mais do yoga. E está tudo bem, aí ela muda, né? Também vai fazer outra coisa. Uhum. É um caminho, um caminho de autodescoberta, mas para o yoga eu não vejo a menor necessidade, né? Eu acho até uma bobagem, né? Uma bobagem. Que, para mim, né? Mas que para a pessoa, se fizer sentido, ela pode continuar usando e participando. É de foro íntimo, né? No final das contas. A escolha de cada um. Leiam o livro Relatos, né? Antes de fazer Eu acho que aí você, pelo menos informado, tá. Sim, isso justamente isso. Acho que é muita falta de informação. Quando a pessoa vai buscar, fala que buscou informação, sempre com aquele lado A só, né? Não vê o outro Sim. lado. Sobre o relato dos médicos. Se eu não me engano, tem uma nota, acho que da Albert Einstein, lá do hospital, falando sobre isso, os perigos da ayahuasca, né? Da substância e tudo. Então, acho que tem que ter uma precisão na informação, né? Antes de você se atirar a alguma experiência, né? Tem muitos papers sobre isso, tem muitas publicações em universidades, mais que o pessoal vem fazendo pesquisas, que algumas delas falam bem, outras mal, mas é como a maconha, né? Estão hoje em dia fazendo muitos remédios à base da maconha, né? Que na realidade não é bem da maconha, mas de uma substância da maconha, então que você nem entra no processo, né? De ficar ou não fica, é um remédio, então assim, você não fica drogado, aliás, desculpa, você fica drogado no sentido de que é uma droga que vai diminuir os efeitos de algum problema que a pessoa tenha, mas ela não fica drogada no sentido recreativo, né? Então, assim, da mesma forma, a ayahuasca pode, talvez, ser bom para alguma outra coisa, tirando o princípio ativo necessário e colocando como uma pílula e tudo mais, sem a parte recreativa da religião desculpa, sem a parte da religião ou a parte recreativa, né? Que muita gente vem tomando a ayahuasca hoje em dia de forma completamente recreativa. Sendo que eu estava conversando com um índio agora, há uns 2 meses atrás, a gente foi convidado para o litoral de São Paulo, num evento, e os índios estavam lá no evento também, e eu conversando com ele falou, mas o xamã, eu sou xamã da minha tribo, né? E a gente faz isso uma vez por ano. E geralmente só quem toma sou eu. As outras pessoas não, porque quem tem que ter contato sou eu, não os outros. E vem muito ocidental, muito curioso, querendo que eu faça receituário, que faça eventos, né, onde as pessoas vão consumir, e eu falo que não, isso não faz parte do que minha tribo faz, isso daí é outra coisa. Então, porque eu já vi gente que consagra todo final de semana. Enfim, mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho o jeito de fazer.
Mas é o que eu falei. As pessoas se informando com o lado B e estando tudo bem com isso, então, né, aí está ótimo. Ela pode fazer. Agora, aí respondendo, né, porque parece que eu não respondi, com yoga eu não vejo sentido, eu não vejo utilidade. A não ser que a pessoa queira fazer só aquilo, né? E aí usa a prática de yoga como exercício físico ou alguma coisa assim. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।